Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Chegamos ao livro de Provérbios e alcançamos o 13º capítulo, que diz: O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Graças a Deus pela sua palavra. Já na infância, revela-se a índole do indivíduo, revelam-se os primeiros traços do caráter, do que será a personalidade. E o ambiente proposto por Deus para trabalhar primeiramente a, essas características boas na vida da criança é a família, é o cuidado amoroso dos pais. Não vamos entrar aqui nos detalhes inquietantes de um mundo perturbado no qual nós estamos vivendo, em que absolutamente mais ninguém é confiável. Os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos, a mãe não confia no marido, o marido não confia na esposa, o sogro odeia a nora, o genro odeia a sogra e por aí vai. Nós temos vivido hoje uma inquietação emocional, uma instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Ponto. Não quer dizer que tenha sido sempre assim e não quer dizer que tenha que ser dessa maneira. O fato é que o egoísmo ou o egocentrismo, o ego exacerbado, ele cria atritos, a tentativa de impor o próprio interesse, a própria vontade em relação aos demais, incluindo o ambiente familiar, é algo que cria atritos e é algo que revela a índole, é algo que revela traços da personalidade e do caráter de indivíduo. Por isso, salmista não, por isso o sábio, o escritor de Provérbios, já deixa claro que desde a infância, o filho que sabe se valer da orientação, da proteção da família, revela sabedoria. Aquele que é muito apressado e ansioso em afastar-se dessa natural proteção é o tolo, é o que não não é muito sábio. Se bem que a sabedoria, graças a Deus, ela pode ser adquirida, ela pode ser conquistada. A postura em relação ao saber é uma decisão também da pessoa. E o ambiente familiar revela isso. O filho sábio ouve, acolhe a orientação do pai. O pai, a figura paterna, é a referência de autoridade familiar por quase toda a história da humanidade. Hoje, divide-se, né? Fala-se da autoridade familiar, o homem, a mulher, o marido, a mulher. Tem alguns fundamentalistas aí preocupados, não tem que ser o homem, tem que ser o homem, se bem que o sujeito pouca autoridade tem e quando a exerce de maneira totalmente equivocada. É uma referência a um princípio e uma responsabilidade que recai sobre o homem, ser essa figura. Se bem que os primeiros anos a criança passa basicamente sob os cuidados da mãe. É a mãe que prepara a criança para a família, para o pai, os avós. É através da mãe que esses vínculos, que esses relacionamentos ocorrem, tá? A Bíblia ela não está negando a verdade, ela está fazendo uso dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, o filho sábio é aquele que se submete à autoridade familiar, é aquele que não se rebela, é aquele que busca orientação, busca conselho. Como o pai, aqui falamos da autoridade familiar, o pai, a mãe, os avós, os tios mais velhos. A criança sábia, ela sabe ouvir, ela sabe escutar, ela se dedica a aprender para, depois de ter conquistado a confiança dos seus, daqueles que o protegem, que cuidam, lançar-se na sua própria vida, lançar-se para a sua própria jornada. Filho, você está pronto. O que você quer fazer da sua vida? O que nós podemos fazer para te ajudar na sua jornada?
É isso que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia está orientando. É claro que no mundo de hoje pressão, há toda uma pressão satânica, diga-se de passagem, sobre o jovem, e hoje já atinge a criança, para que eles se afastem do domínio, da autoridade ou do cuidado dos seus pais. Eles são orientados, são instruídos a se valerem dos seus direitos e garantias, mas no que diz respeito à autoridade, ao cuidado, ao estabelecimento de regras e de limites, eles são provocados a seguirem o padrão e o conselho de outros, que nós chamamos de mundo, de mundanismo. E nisso eu entendo que nem a igreja tem o direito, nem a igreja tem o direito de boicotar a autoridade dos pais, porque a igreja não tem como substituir o cuidado da família, o amor familiar, o amor paternal. Essa posição de autoridade, que na Bíblia significa responsabilidade em relação aos primeiros cuidados, preparação para a vida, diz respeito aos pais, aos pais. Sabemos que a vida é corrida, a vida segue o mesmo ritmo. O dia dura o mesmo tanto de horas ao longo dos milhares de anos. A noite dura o mesmo tanto de horas ao longo de milhares de anos. Assim, seguem-se as semanas, os meses e os anos. A chamada correria do dia a dia diz respeito a uma ansiedade, uma ansiosa preocupação com a maneira em que vamos viver. Normalmente, a pessoa que está sempre correndo, está sempre atrasado, e se ocupando cada vez mais, ela não vive tão bem, não vive tão intensamente como alguém que permite que a tranquilidade, que a paz, que a segurança tomem conta da sua vida e das suas decisões. Algumas pessoas parecem que estão atrasadas todos os dias. Algumas pessoas parecem que precisam de mais 2 ou 3 horas para terminarem a sua jornada todos os dias. Então tem algo errado com esse modo de viver. Tem algo errado com esse modo de viver em que a agenda ultrapassa os limites físicos, psicológicos e emocionais. Isso deve ser uma decisão nossa. Aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, adaptar a nossa realidade, a nossa capacidade e aceitarmos que podemos viver uma vida tranquila com um pouco menos. Esse a mais que as pessoas tanto querem, esse a mais que as pessoas acreditam que tem que se dedicar e buscar, pode, no final, resultar em consequências não muito boas para a saúde da pessoa, para os relacionamentos conjugais, para os relacionamentos familiares, tá? Mas a Bíblia segue: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Acaba se arruinando. Até mesmo quem se dispõe a pregar o evangelho, até mesmo quem se dispõe a ensinar, a ministrar, a Bíblia fala que deve fazê-lo com o devido cuidado, com a devida reverência, porque o juízo será muito mais rigoroso. Rigoroso. No mundo em que as pessoas ambicionam muito, desejam muito estar à frente, ser a referência, né, ser aquele que exerce a autoridade, as pessoas precisam lembrar-se de que, no ensinamento escriturístico, bíblico, a autoridade ela representa responsabilidade. A pessoa que é investida de autoridade, ela também carrega consigo a responsabilidade de, tá bom? Então não é só uma questão de ser capaz de, é assumir o fardo, assumir a responsabilidade, manter a coerência, guardar a integridade. E isso pode ser aprendido. Isso pode ser dominado. Eu lembro sempre de um colega
que ele falava, né? Que a sabedoria só vem com o tempo. E com o tempo, nós já estamos velhos, já cometemos todos os erros. Isso não é, isso não é uma mentira, ela é uma verdade. A sabedoria vem com o tempo, a sabedoria vem com a prática, a sabedoria vem com o exercício. A sabedoria também se manifesta na vida do cristão na arte de dominar a fala, de dominar a língua. Tiago, ele reflete essa linguagem proverbial na sua carta. Ele fala que quem quer ser perfeito deve ser capaz de dominar a própria língua. Ele lança esse desafio, porque com ela nós bendizemos a Deus, louvamos a Deus intensamente, né? Proclamamos o evangelho, falamos a verdade da salvação, e com a língua amaldiçoamos o outro, o irmão criado à imagem e semelhança de Deus. Olha só que tragédia, olha só que descompostura. É através da fala que revelamos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Para quem sabe ouvir atentamente, não existe mistério em relação ao que a pessoa pensa, sente ou propõe. Porque quando falamos, nós transportamos para fora aquilo que está nos enchendo. Nós falamos conforme compreendemos o mundo, compreendemos a fé e compreendemos a nós mesmos. Então, quem fala, quem ensina, ele se mostra, ele transparece. Existe até uma arte hoje chamada análise do discurso, E na filosofia também tem a chamada filosofia da linguagem. Há uma inquietação, chegou-se a um limite. Que inquietação é essa e que limite é esse? É a busca do vocabulário adequado para expressar de maneira correta ou de maneira absoluta aquilo que nós acreditamos. E quando você se propõe a transmitir esse conhecimento, essa verdade, nós esbarramos nesse limite. Não há vocabulário, não há palavras. É o que o apóstolo Paulo diz, que nas visões de Deus, que ele teve, nas visões do céu, nas visões concedidas por Deus a ele não encontrou vocabulário humano para expressar a beleza, a grandiosidade, a majestade de tudo que a ele foi conferido. E como ele transmitiu isso, então? Vivendo, vivendo, vivendo o serviço a Deus, fazendo-se servo de Deus, expressando através do seu viver a vontade de Deus, para ele, apóstolo Paulo, e para aqueles que foram alcançados pelos ensinamentos, pelo serviço, pelo ministério do apóstolo Paulo. Então, dominar a fala e controlar como se fala é uma arte a ser cultivada por toda pessoa que busca a sabedoria, sendo essa arte também o fator revelador do nosso estado espiritual, do nosso estado psíquico, emocional e espiritual, tá bom? Então, quem fala se expõe. Então, se você tem que falar, você precisa aprender a dominar a arte. Mas não é a arte retórica. Não é isso que o livro de Provérbios está falando. Não é ficar o tempo todo declamando poemas, procurando as melhores imagens. Não. É procurar falar a verdade em Cristo Jesus. Procurar condicionar a nossa vida, procurar controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos para que a verdade da palavra de Deus seja transportada para a vida do outro, sem que tenha sido contaminada pelas nossas impressões, pelas nossas suposições e pelo nosso achismo. Assim, a palavra transmitida tem o poder de transformar a vida do que ouve, ao mesmo tempo em que é o agente da transformação do viver daquele que fala. Eis aqui o livro de Provérbio, nos mostrando que estamos muito longe daquilo que gostaríamos de estar. Mostrando que nós, seres humanos,
estaremos sempre nesta vida, nessa luta, nesse embate. Temos que estar sempre procurando controlar, suprimir, dominar esse tal do eu para que o Espírito de Deus possa agir, possa atuar e possa alcançar as vidas que ele quer alcançar. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda